Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos dar continuidade às questões que a gente está resolvendo sobre notação científica. Só que o assunto hoje é mais precisamente ordem de grandeza. Será uma aula um pouco mais longa porque são mais itens, tá certo? Então, para que a gente entenda ordem de grandeza, pessoal, é preciso o seguinte. Quando você tiver um número em notação científica e quiser compará-lo com ordem de grandeza, vamos transformar esse número aqui em notação científica. O que é que eu vou fazer? A vírgula à direita vai para a esquerda, 4 casas. Então vai ficar 2,0 vezes 10 elevado a 4, positivo. Como é que eu vou dizer a ordem de grandeza desse número? É o seguinte, você vai se basear aqui em 3,16, que é a raiz quadrada de 10. Você vai comparar esse número aqui, ó, que é chamado de mantissa, sempre com 3,16. Se esse número for maior que 3,16, se for maior que 3,16, aí você vai aumentar 1 ao expoente aqui, vai aumentar 1. Se ele for menor que 3,16, aí você vai manter o expoente. Então, nesse caso aqui, a gente tem que a nossa ordem de grandeza é 10 elevado a 4, ou seja, de quarta grandeza. Nesse nosso próximo exemplo, a vírgula vai ficar aqui, correto? Notação científica, 3,5 vezes 10 elevado a 2 positivo. Esse número aqui é o que? É maior ou menor que 3,16? É maior, não é, pessoal? Porque esse aqui é 3,5. 3,50, perdão. 3,50 é menor, é maior que 3,16. Daí eu vou ter que acrescentar 1 ao expoente e a nossa ordem de grandeza vai ficar igual a 10 elevado a 3. Beleza? Vamos seguir. Esse número eu vou ter que deslocar para a direita, a vírgula. Para a direita a gente sabe que diminui. Então fica 5,0 vezes 10 elevado a menos 1. E o que acontece agora? Esse número aqui, esse número 5 é maior que 3,16. Se ele é maior, então a nossa ordem de grandeza vai ser igual a 10 elevado a menos 1. O que eu faço? Somo mais 1. Pessoal, menos 1 mais 1 dá 10 elevado a 0. A nossa ordem de grandeza é de ordem 0, 10 elevado a 0. A ordem de grandeza é só essa potência aqui, ou seja, para você saber quantos zeros tem após o número, ou seja, por quantas potências de 10 ele foi multiplicado. Dessa forma. Eu tenho aqui esse número que vai deslocar 4 casas para a direita, então vai ficar 2,0 vezes 10 elevado a menos 4. Que ordem de grandeza é essa? Vamos analisar. Esse número 2 é menor que 3,16. Daí, a ordem de grandeza se mantém, você conserva a mesma potência. Então, perceba o seguinte, pessoal, vocês notaram aqui. No exemplo A, é menor que 3,6, mantém a potência, tá certo? Para a ordem de grandeza. É maior que 3,16 no item B? É maior. Então, você aumenta 1 ao expoente. Tem que ter o cuidado quando o expoente é negativo. Quando o expoente é negativo, você vai somar 1 ao expoente, então, em módulo, esse número diminui. Então, eu tenho aqui menos 1 aqui, não é? Ó, mais 1, isso deu 0. Vamos para os nossos próximos exemplos. Que é a letra E. Só um pouquinho aqui, vamos voltar. Letra E, pessoal. Cuidado com esse número, tá certo, pessoal? Acho que até em sala de aula eu pensei que fosse erro de digitação, mas não é. Esse número aqui, cadê a vírgula dele? A vírgula dele está no final. Se a vírgula dele está no final, o que acontece? Esse número aqui não precisa deslocar a vírgula. Não tem vírgula em outro lugar. Se não tem vírgula, a vírgula está no final. Daí, esse número aqui é 5,0 vezes 10 elevado a 0, porque o número, a vírgula, não deslocou para nenhum dos lados. Então, pessoal, a gente conclui que a nossa ordem de grandeza, porque esse número aqui é maior do que 3,16, vai ser 10 elevado a 1, porque tem que somar 1 ao expoente 0. Nós temos ordem de grandeza 10 elevado a 1. Seguindo a nossa vida aqui, eu vou deslocar essa vírgula 2 casas para a direita, ok? Então, vai ficar 2,05. Como é para a direita, a gente vai diminuir 2. Se vamos diminuir 2, fica 10 a menos 2. O que acontece agora? Esse número é menor que 3,16. Daí fica 3, a nossa ordem de grandeza fica
se mantém 10 elevado a menos 2. Essa é a nossa ordem de grandeza, tá certo? Seguindo, nós vamos deslocar a vírgula para a direita e para a esquerda. Para a direita, uma casa, fica 7,5 vezes 10 elevado a menos 1, porque deslocamos para a direita. O que acontece, pessoal? Esse número aqui, 7,5, a nossa mantiça, é maior que 3,16. Daí, a gente vai ter que concluir que a nossa ordem de grandeza é 10 elevado a menos 1 mais 1. Mais 1. Estou colocando assim para ficar melhor de todos visualizarem. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, a nossa ordem de grandeza é 10 elevado a 0. Seguindo, nesse exemplo H, a gente vai ter que deslocar a vírgula para a esquerda. Deslocando a vírgula para a esquerda, você já sabe, você soma, então fica 2,0 vezes 10 elevado a 1, positivo. Quem é a nossa ordem de grandeza, pessoal? Você já sabe muito bem. A gente vai manter o 10 elevado a 1. Vamos manter o 10 elevado a 1 porque esse número 2 é menor que 3,16. Parabéns. Então, seguindo aqui, vou deslocar a vírgula para a esquerda também. Mesma coisa, quase a mesma coisa, né? Porque aqui vai ficar 5,1, 10 elevado a 1. O que acontece agora? A nossa ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 2, porque esse número é maior que 3,16 e você deve acrescentar 1 a esse expoente. Por isso, 10 elevado a 2. Muito bem, pessoal, a gente já tem mais exemplos. Vamos seguir aqui com nossos exemplos, tá certo? Que é o JKL. Nesse caso aqui, do 1,5, você vai manter, não é? Para notação científica, 1,5, 10 elevado a 0. E também a nossa ordem de grandeza aqui vai se manter porque esse 1,5 é menor que 3,16. Então, continua sendo 10 elevado a 0 a ordem de grandeza. Exemplo K. A vírgula vai deslocar para a esquerda e vai ficar 8,5 vezes 10, como você sabe, elevado a 3, porque a vírgula deslocou 3 casas para a esquerda. Então, nós vamos ter que a nossa ordem de grandeza é igual. Eu vou ter que somar 1 a esse expoente, por quê? Porque 8,5 é maior que 3,16. Então, nossa potência vai ficar 10 elevado a 4. Nós dizemos que a ordem de grandeza é 10 elevado a 4 ou de quarta grandeza. Nesse outro exemplo, nosso último exemplo da aula, eu vou deslocar a vírgula 1 casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a esquerda. Se é para a esquerda, lembra disso, esquerda é S de soma. A gente vai somar, vai ficar 2,85 vezes 10 elevado a 7, que foram o número de casas que a vírgula deslocou. Daí, pessoal, a gente vai ter que a nossa ordem de grandeza, como esse número aqui, 2,85, é menor que 3,16, a nossa ordem de grandeza vai se manter. E eu tenho aqui 10 elevado a 7 como ordem de grandeza, ok? Então, essa é a nossa segunda aula, resolvendo questões sobre notação científica, ordem de grandeza. E na nossa próxima videoaula, a gente vai resolver questões de soma, subtração, multiplicação e divisão com notação científica. Então, até a próxima videoaula. Um abração para vocês, pessoal. Tchau, tchau.